Unaerp Guarujá, Instituto Gil Oliveira, Odontologia e Clínica Andressa Mármore apresentam Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, Omegavet Imagem Veterinária, Fórmula Equivalente Farmácia de Manipulação, Medsilab Diagnóstico Veterinário, Pet Comfort Hotel e Pet Shop, Hotel La Serena Maresias, Okaya Sushi, Hanks Pet Shop, Rafaela Passos Harmonização Facial, Depil Action, um apoio Time for Fit, Wellington Teste Personal, Angelife Construtora, Vet Conectada e Essência Imóvel sob medida. O Diário Cast começa agora. Salve a todos, Diário Cast, hoje diretamente de São Paulo aqui, Itaim Bibi, estamos na clínica do Dr. Tiago Borges. Hoje a gente vai falar sobre esporte, sendo atletas amadores, profissionais, sedentários, quem quer começar uma atividade física, hoje tem assunto para todo mundo, tá? Ele é patente alta, tá? Vou passar um pouco do que o nosso convidado de hoje tem como graduação aqui, ó. Ele é médico do esporte, especialista em nutrologia, graduado pela Anhanguera Uniderp, com residência médica em medicina do exercício e do esporte no Hospital do Servidor Público, mas eu acho que eu não falei tudo, né, doutor? Eu acho que eu acabei fazendo algumas outras pós-graduações. Eu sou também especializado em reabilitação de lesões, biomecânica do exercício, ultrassom musculoesquelético, e agora eu estou terminando uma nova pós-graduação em Endurance, né, que eu acho que acaba contemplando muito o meu público, né, que são pessoas que querem estar dentro de uma atividade física regular e que a gente prioriza ali tanto a parte da nutrologia quanto a parte da atividade física e da prevenção e da reabilitação de lesões. Então eu acho que esse caminho que eu tomei, a gente acaba contemplando tudo isso. Doutor, hoje tá muito em alta, né? Tá até fora do script, já vou começar fora do script hoje, tá? Tá muito em alta lá, pelo menos em Santos, as corridas, né? Tá todo mundo correndo bastante, são muitas assessorias, pessoas que não corriam começaram a correr, pessoas que estão fazendo atividade física, virou tudo em volta da corrida agora, né? Lá tem pessoas vivendo até do meio corrida. Então você vai 6 horas da manhã ali, por exemplo, no calçadão de Santos, aí você vê os caras tirando fotos, a parte também de medicina para isso, a prevenção de lesão também, assessorias assim que elas tem como previsão esse tipo de situação que nem a gente está conversando, né? Onde entra a medicina. Agora, aqui em São Paulo, seu público, ele capta esse tipo de público hoje? Capta. Eu acho que a corrida foi um boom no mundo inteiro, né? Eu acho que tem muita gente que às vezes critica, tá todo mundo correndo, sem propósito, sem isso, mas tá todo mundo fazendo uma atividade física, o que é muito benéfico. É isso. Então, assim, independente de qual o seu objetivo na corrida, porque alguns querem correr a primeira maratona, outros querem correr seus 21 quilômetros, mas muitas pessoas querem estar ali caminhando, fazendo os seus 5 primeiros quilômetros, só fazendo uma atividade física, né? Então, eu acho que é muito benéfico. E aqui em São Paulo, você vai 6 horas da manhã no Parque Ibirapuera até o final da tarde, eu acho que assim, foi um boom geral, né? Todo mundo procurando saber mais sobre a corrida, procurando sobre suplementação na corrida, entendendo que não é só colocar um tênis e correr no início, né? Sabendo que tem uma preparação física por detrás que vai melhorar a sua performance na corrida. Mas a gente sabe também que a corrida é o esporte mais democrático e mais acessível que a gente tem hoje, né? Então aquela pessoa que também não quer se profissionalizar ou não quer fazer uma coisa um pouquinho mais a sério, ele só pode colocar um tênis, ir pro parque, correr e se divertir também, e tá tudo certo. Eu acho que é uma higiene mental a corrida, sabe, doutor? Eu não sei se você já correu, se você participou desse núcleo de corridas. Eu lembro que teve um momento na minha vida que o bichinho da corrida me picou lá. E aí eu levantava todo dia, às 6 horas da manhã, tinha que correr 10, 12 quilômetros em jejum. Eu pirei nessa época, sequei, fiquei com o percentual de gordura lá embaixo, e gostava. Eu não vivia um dia sem correr, mas aquilo, ele planejava o meu dia. Era muito durante a corrida, para eu vencer aquele tempo da corrida, né, não lembrar que tá doendo o joelho, tá doendo o pé, tá doendo tudo aqui, então eu tenho que chegar não sei até onde, eu ficava pensando no meu dia, eu programava o meu dia durante a corrida. E depois eu conversei com algumas pessoas que passaram até pelo Diário Cast, que são pessoas profissionais, assim, e elas também têm esse tipo de situação, de provisionar o dia através de uma corrida de manhã. Isso é muito louco, né? Não, mas isso é uma coisa assim que surpreende muito. As pessoas às vezes têm uma maior tolerância a fazer corrida do que fazer a musculação, porque a corrida sobe mais a frequência cardíaca, você consegue liberar mais endorfina, para falar a verdade, você libera mais adrenalina. Quanto mais adrenalina você libera durante uma prática esportiva, mais bem-estar ela te dá.
Então, por isso que quando a pessoa começa a correr, a liberação de adrenalina é muito maior do que fazer uma musculação. Então, pessoas que às vezes estão ali sedentárias, não estão conseguindo fazer uma atividade física por intolerância ao exercício, que isso ocorre, quando vai para a corrida acaba se descobrindo, porque aquilo dali acaba trazendo um bem-estar para ela e um alívio mental muito grande. Então, isso é muito comum. Isso é muito comum e assim, as pessoas têm essa percepção a mesma que você tem. Então, por isso que tem um engajamento muito grande da corrida. Esse foi o parecer quase que científico do doutor, né, doutor? Então, assim, para começar, doutor, conta um pouco da sua trajetória, né? O que te motivou a seguir a medicina do esporte, a nutrologia? Eu acho assim, a medicina do esporte é uma especialidade muito completa, onde a gente tem ali desde atendimento a criança, adolescente, adulto, até pessoas idosas. Então, assim, a gente trabalha com saúde, mas a gente pega aquela pessoa que está doente e consegue reabilitar dando mais saúde ainda. A pessoa que teve um infarto, a pessoa que tem qualquer deficiência ali, entende? Então isso me motivou muito a fazer a medicina do esporte. Por quê? Porque quando a gente está na faculdade, a gente só vê muita doença. E a hora que a gente entra para esse mundo, eu que sempre pratiquei muita atividade física, e aí eu fui conhecer a medicina do esporte em 2020, e eu fui entender o que era um médico do esporte, que às vezes a gente acha que o médico do esporte é só para aquela pessoa de alto rendimento, só para atleta profissional, e muito pelo contrário, né? A medicina do esporte está muito ligada a trazer bem-estar e funcionalidade para as pessoas. Então, isso é uma coisa que acabou me dando muito prazer em estudar mais sobre a medicina esportiva. Em relação à nutrologia, eu acho assim que não tem como a gente falar de qualquer atividade física sem entender sobre nutrologia. Então, assim, isso tá arraigado ali, da gente pegar e falar, pô, você pratica esporte, então como que tá a sua alimentação, como que tá a sua hidratação, como que tá a sua suplementação, que suplementos deve utilizar para cada tipo de esporte, para cada tipo de atividade física. Então, isso foi meio que natural para mim, tá? Então, assim, eu queria aprender mais, que era uma deficiência minha dentro da medicina do esporte, do serviço onde eu tava, e aí eu falei assim, poxa, agora tem outras coisas. Então isso foi desencadeando, deu eu fazer uma pós-graduação em ultrassom musculoesquelético, que eu queria dar diagnósticos mais precisos e fazer intervenção dentro do consultório com maior segurança. Então eu enxergar a lesão e saber onde eu tô colocando a agulha e o que eu tô fazendo, isso me traz uma segurança muito grande pro paciente também. Eu fui para a parte de medicina regenerativa. Então tudo isso eu acho que foi agregando, porque foi chegando uma demanda diante a mim, e aí eu falo assim, o que eu posso fazer de melhor para esse meu paciente? E aí a gente entende que o estudo e a prática, quando a gente une os dois, a gente consegue entregar mais para o paciente. E para mim tá tudo junto, entendeu? Tá tudo ali no mesmo balaio, vamos dizer assim. Então, a parte da nutrologia, a parte da prevenção, a parte da medicina esportiva, a parte de performance. Então, eu tenho que entender sobre isso para eu poder discutir com meus pacientes. Eu tenho muito paciente médico, eu tenho paciente que é treinador de equipe, de corrida. Então, eu tenho muitos corredores. Entendeu? Então, assim, e eu tenho desde pessoas que fazem maratona há 4 horas e meia, do mesmo jeito que eu tenho, se eu não me engano, o meu melhor paciente faz em 2 horas e 37 uma maratona. Meu Deus, é alta performance. Ele mesmo, é alta né? Performance. Entendeu? E ele é treinador de outras pessoas também. Olha só, ele entrega resultado, pódio, né? A gente tá falando de pódio aqui, sim, né? Quase isso, tá, né? Então, dessa necessidade, dessa diversidade, né, de atletas que hoje você atua, que veio essa proposta multidisciplinar de atendimento, né, que sim, a gente está conversando, né? São ligados também a outros profissionais. Você falou para mim aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui o podcast, que você tem esse contato com outros profissionais da mesma área, né, para vocês juntos, de repente, desenvolver um case para um determinado paciente, ou avaliar um caso de uma maneira com o olhar, né, do especialista, né? Sim. Existe essa necessidade, né, doutor? Existe, porque assim, quando a gente tá falando de performance, aí já num nível um pouquinho melhor, eu tenho alguns pacientes que tem o fisioterapeuta dele, tem um educador físico, tem um nutricionista. Então, assim, eu tenho grupos com essas pessoas pra gente tentar conversar pra fazer coisas que vão melhorar a performance desse paciente, entendeu? Porque, assim, eu ter feito essas outras pós-graduações que fogem um pouquinho da área médica, me faz com que eu consiga conversar muito bem com o educador físico, que eu consiga conversar muito bem com o fisioterapeuta. Então, a gente consegue alinhar as expectativas do paciente pra gente chegar no objetivo que ele quer também.
Entendeu? Então eles me alertam, ó, Thiago, aqui, ó, ele não tá fazendo isso, isso, isso. Pera aí, a hora que ele vier aqui, a gente pega e conversa, vê o que tá acontecendo, porque a pessoa às vezes fala assim, poxa, eu não tô conseguindo chegar naquele meu objetivo. Vamos dar um exemplo. Quero bater meu RP da maratona, quero fazer uma maratona abaixo de 3 horas. Não tô conseguindo. Aí você vai conversar com o nutricionista, você vai conversar com o educador físico, você vai conversar com o fisioterapeuta, e aí você começa a entender o que tá fazendo com que ele não chegue lá. E aí a gente consegue alinhar todo mundo em prol desse paciente. Então eu acho que isso é uma grande vantagem das pós-graduações, dos cursos que eu fiz e da própria medicina do esporte, que eu acho que seria uma das áreas mais integrativas que tem dentro da medicina, que a gente não consegue trabalhar sozinho. Pouca gente sabe, né, doutor? Mas, por exemplo, essa área da nutrologia, saindo um pouco do script aqui também, ninguém entende que o glicogênio ele só se transforma em energia depois de 8 horas. Então, assim, você tem que jantar bem para você praticar uma atividade física na parte da manhã, né? Muita gente fala assim, vou tomar um bom café da manhã para ir treinar. Só que aquilo que ele tá comendo não vai render no treino dele. Não é verdade? Você me corrija se eu tô errado, doutor. Não tá totalmente errado. O que acontece? Quando a gente vai fazer um estoque de glicogênio, a gente pega a glicose, junta em várias moléculas, vai para dentro do fígado e vai para dentro do músculo na forma de glicogênio. A gente precisa mesmo de 4 a 6, dependendo da pessoa, até 8 horas para formar esse glicogênio e que a gente vai usar na atividade física. Por isso que quando saiu aquele mito, né, você mesmo já fez, né, de correr em jejum. Sim. Vou correr em jejum porque emagrece mais, porque vai queimar mais gordura. Não, o que vai queimar gordura no final do dia é o déficit calórico global que você fez, né? É lógico, se você fez uma estratégia de estar com baixo carboidrato à noite, seu estoque de glicogênio tá menor, talvez você sofra mais fazendo aquela atividade física que você não sofreria. Mas falar que você vai performar melhor por causa do seu café da manhã, né? Só por causa disso, eu diria que é incorreto, né? É incorreto. Eu já vi muito, por exemplo, o caso de triatleta. Lá em Santos tem muito triatlo, né? Aí eu vou comer uma pizza agora à noite, porque para a prova de amanhã. Então eles comem pizza, os triatletas. É muito louco isso. Né? Pizza, macarrão, né? Isso, sem contar com a suplementação durante o treino, né? Então, assim, quando a gente vai basear um triatleta, que assim, existem triatletas que chegam a treinar 23, 25 horas por semana. Então, o cara faz 25 treinos por semana, né? No mínimo, assim, 3 treinos por dia, algumas vezes 2. Então, assim, a alimentação tem que estar muito regrada dessas pessoas, fora a suplementação, porque assim, como às vezes a pessoa vai passar ali 1 hora, 1h30 correndo, ela tem que repor esses estoques de carboidrato. E tem que usar carboidrato também durante o treino, né? Então, assim, são orientações que a gente acaba fazendo e na maioria das vezes eles acabam não correndo em jejum. Mas não é por nada, é porque já está toda alinhada a alimentação daquela pessoa e por um outro motivo, que é fazer um treinamento gástrico. Porque tudo que a gente vai fazer no dia da prova, tudo que a gente vai fazer numa competição, tem que ser treinado antes para não dar nenhum problema gastrointestinal, né? Porque uma das coisas que mais tira atleta de prova, tanto de triatlon quanto de maratona, é problema gastrointestinal, né? O cara passa mal na hora da prova. O cara passa mal, né? Igual assim, a gente, né, que a gente descobriu que a gente treina jiu-jitsu, né? Então, assim, eu tinha alguns atletas que eles faziam uso regular de bicarbonato. Foram imitar eles, colegas foram imitar, e assim, a quantidade de bicarbonato é pelo peso, né? Então dá uma quantidade muito alta. Acabaram não conseguindo competir em campeonatos importantes porque nunca tinham usado bicarbonato e foram querer usar antes da prova porque foram imitar o que o colega tá fazendo. Então, se não tiver o treinamento gástrico, não tiver as orientações adequadas ali para poder fazer o uso dessas suplementações, então, assim, o ideal é que seja estruturado uma coisa para você, entendeu? Então, assim, o que eu tento aqui dentro do consultório é fazer algo muito específico para suas necessidades. Então, contemplar todas essas necessidades é que é o nosso propósito aqui, entendeu? Para te dar a melhor performance possível. Sim. E aí, dentro das suas deficiências, tentar trabalhar elas também, entendeu? Inclusive aqui o nosso último episódio, né, foi com o Dr. Daniel Pio, um Ironman. Ele é dentista. Sim. E ele já completou 5 Ironmans, cara. E realmente ele conversou muito sobre isso. Ele falou que existe toda uma preparação para isso acontecer, né? Desde os treinamentos até mesmo da prova, né? O quanto é difícil, né? É uma prova muito difícil. Você tem que vencer, além da mente, também o teu corpo aceitar o que você falou. Existe todo um preparo de organismo, né? Diferentemente do corpo. As pessoas acham que é o corpo, não. É o organismo que precisa ser aceito ali, né? É tudo, né? Se você for pegar assim, a primeira vez que você compete,
nem que seja, não precisa ser num alto rendimento, você completa a sua primeira maratona, você completa seu primeiro Ironman, você sabe que ali a parte psicológica manda muito, né? Porque você vai sentir dor até na ponta do cabelo, né? Então, você complementar tudo isso e dar uma segurança pro atleta para ele pegar e falar assim, poxa, tudo que eu treinei, tudo que eu fiz, todo o acompanhamento que eu tô, agora é a parte psicológica, porque eu não preciso me preocupar com mais nada. É dor, suportar essa dor e conseguir completar aquela prova, né? Existe até, a gente estava conversando que o atleta ele não é 100% saudável, né? A gente sempre está com dor, a gente sempre está com alguma deficiência, às vezes nutritiva, né? Às vezes a imunidade é abalada por conta da decorrência de treinos, né? A recorrência de treinos. Então, assim, dá para assimilar as duas coisas, mas trabalhar em alto nível, alta performance e ter uma vida saudável, você acha que são duas coisas que elas caminham juntas? Ou você acha que uma coisa derruba a outra? Eu acho que acaba uma coisa derruba a outra, mas elas deveriam caminhar junto. Então a gente tem aqui, na minha visão, dois cenários, né? Que eles não correspondem exatamente à realidade. Por quê? Porque hoje você pega um triatleta, ele tem outra profissão. Ele não é somente um triatleta, né? Se fosse um triatleta somente da profissão, ele já trabalha no limite entre ter alguma lesão e ser saudável. Então, assim, já é muito difícil. Agora, imagine uma pessoa que não tem uma estrutura para ser um triatleta. Então, é muito difícil essa pessoa ser saudável. É muito difícil essa pessoa não ter dor. Então, assim, é meio complicado. Mas, assim, quando a gente fala em alto rendimento, a gente geralmente coloca essa pessoa como uma pessoa limítrofe entre estar saudável e estar lesada. De ter alguma deficiência nutricional, de ter alguma deficiência motora, porque é muito limítrofe ali, sabe? Essa região é muito limítrofe. Então, assim, você pega alguns atletas, por exemplo, no futebol, você pega o Cafu, acho que ele nunca se lesionou, nunca teve uma cirurgia. Uma carreira muito longeva. Mas até eu tava pensando nisso, justamente. Entende? Teve até essa passagem muito midiática, que foi a declaração do final de carreira do Ronaldo Fenômeno. Sim. Que ele falou que ele não aguentava mais as dores no joelho que ele tinha. Que ele falou, eu vivo com a dor. Sim. Né? Principalmente porque ele operou, foi pra Copa. Aquilo dali foi um absurdo. O que ele conseguiu fazer ali foi um absurdo, né? Ninguém esperava que ele talvez voltaria a jogar a Copa de 2002, né? Até ele, né? Ele foi num médico nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu vi ele falando, acho que num podcast, que desacreditou ele totalmente, e depois teve um outro cirurgião da Espanha que voltou, e ele falando da recuperação dele, né? Recuperação dele, ele falou, eu tinha que ganhar, acho que 1 grau por dia, e assim, ele chorava de dor todos os dias, assim, foi um esforço enorme para ele voltar, né? Foi uma garra, uma dedicação que talvez outro atleta que não tivesse a mesma percepção dele sobre a dor e sobre os objetivos teria abandonado a carreira, né? Com toda certeza. A gente foi até pelo Neymar, a dificuldade que ele tem de voltar e manter uma sequência de jogos, por exemplo. Ele sempre tem uma lesão proveniente da lesão anterior, sim, né? Sim. Então é uma coisa que vai levando, ele tá com edema agora, tava vendo, Sim. né, as últimas notícias, então ele já vem de uma lesão e aí de repente o fato de ficar um pouquinho mais parado causa os edemas, a gente sabe, né? Do caso do Neymar também, tem uma coisa, toda vez que a gente tem uma lesão, você aumenta em 4 a 6 vezes o risco de uma nova lesão. E você pega um atleta igual o Neymar é muito forte, tem um arranque muito, muito absurdo, muito acima dos outros. Então, assim, quando você pega um atleta que é desse nível, talvez o time entre voltar e não lesionar e voltar e lesionar é muito pequeno. E aí entra patrocínio, entra várias outras coisas, né? Tanto que agora ele fez uma boa sequência de jogos, né? Acho que são 7 jogos aí que ele fez, 90 minutos, né? Então, assim, ele tá recuperando, né? Se Deus quiser, vai recuperar pra Copa, né? O senhor é santista, doutor? Não, torço pro São Paulo. Torço pro São Paulo. São Paulo. Eu sou São Paulino também, mas eu moro lá em Santos. Lá a gente tem um apreço pelo apreço, né? Por toda a história, por tudo, né? Uma história bonita, né? Neymar, eu acho que, assim, essas pessoas que são ídolos, assim, eu acho que eles ultrapassam, né? O clube, né? Então, Rogério Ceni, Neymar, Pelé, então assim, são pessoas que ultrapassam o clube, assim, né? Não tem como você não torcer por elas, né? O próprio Ronaldo Fenômeno, ele foi pro Corinthians, sim. E era uma delícia ver os jogos dele, né? Porque ele tava acima do peso, sim. E ele tinha um arranque melhor que todos os jogadores que treinavam ali, absurdo, né? Né? Absurdo, absurdo, assim. Realmente é um fenômeno, né? Ele é. Emagrecimento saudável e personalizado, doutor.
Muita gente quer emagrecer rápido, mas nem sempre com saúde, né? A gente vai entrar nessa hype do momento agora. A gente vai conversar sobre um pouco o que tá acontecendo, né? Tá todo mundo se falando disso agora, tá? O que o senhor considera fundamental em um processo de emagrecimento eficiente e duradouro? Mas não entra na hype ainda. Você já sabe qual que é a hype. A hype é as canetinhas, né? A hype são as canetinhas. As canetinhas, né? O Monjaro, né? Que aqui no Brasil é conhecido como Monjaro, a tisepatida, né? Começou com o Ozempic, né? Começou com o Ozempic, né? Se a gente for pensar, né, nessa sua pergunta, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que está acontecendo com você. Vamos dizer assim, no caso, você quer emagrecer, o que você já fez? O que você deixou de fazer? Qual é a sua percepção por que você não emagrece? Então, assim, eu gosto de fazer uma escuta muito ativa do paciente para entender qual que é o momento que ele está vivendo. Às vezes aquela pessoa está passando por problemas familiares, a pessoa às vezes tem traumas de infância que levaram ele a ser obeso quando adulto. Então, assim, são vários quesitos que a gente pode dizer que vão contribuir para aquela pessoa estar obesa naquele momento e continuar assim. Então, a primeira coisa dentro do consultório é fazer uma escutativa, para eu saber o que está acontecendo com aquela pessoa, quais são suas dificuldades. Seria uma anamnese inicial. Sim. A segunda é ver como ele se alimenta. Por quê? O padrão alimentar dele é muito importante, tanto para a gente ajustar as medicações, quanto para fazer estratégias nutricionais, né? Para ele aderir melhor a essa dieta. Porque tem pessoas que têm um comer mais noturno, tem pessoas que têm um comer que a gente fala que é mais volumétrico, que come aquela quantidade exagerada, mas às vezes só faz 1 ou 2 refeições por dia. Tem gente que é mais beliscador, tem gente que é anoréxica, que pode ser bulímico ou não, né? Com esse padrão de forçar vômitos, né? Então, assim, cada pessoa tem suas particularidades. Eu acho que abordar isso faz com que a gente tenha um resultado das medicações melhores. Porque quando a gente entende o contexto que ela está inserida, a gente consegue colocar alimentação, atividade física e medicamento. Tá? Hoje o medicamento, cada vez mais a gente mostra nos estudos mais recentes que ele acaba sendo indispensável. Para você ter uma noção, em novembro agora do ano passado, eu estava na Obesity Week, né, que é o maior congresso de obesidade do mundo, né, que foi feito... Desculpa, eu esqueci o nome da cidade, no Texas. Desculpa. Então, em novembro do ano passado, eu estava em Santo Antônio, no Texas, onde eu participei da Obesity Week. É um encontro anual dos maiores especialistas de obesidade. Então, se a gente for colocar que aquela pessoa vai mudar por conta própria, só com atividade física e exercício, menos de 30% consegue um resultado efetivo. Então, hoje, essas novas medicações, elas trazem uma perda de peso muito grande e às vezes muito rápido, que dependendo da pessoa, pode vir com um reganho de peso também muito grande. Se aquela pessoa não tem o time certo e o acompanhamento correto. Por isso que eu acho que foi um acerto até do Ministério da Saúde, da Anvisa, colocar como receita controlada para aquela pessoa comprar só através de receita médica. Porque antes, você poderia ir lá e comprar o Ozempic, você poderia ir lá e comprar agora que chegou o Monjaro, ir lá na farmácia e comprar ele sem receita. Mas o que a gente vê é um efeito sanfona muito grande nessas pessoas que não têm uma estratégia adequada com a sua expectativa e com a sua realidade. Porque hoje, com as medicações que a gente tem, especialmente o Monjaro, os estudos mostram que, assim, com uma dose de 5 miligramas, 92% das pessoas vão perder ali 8% do peso. Então, e nisso, massa magra, tudo junto. Então, aí vai depender da estratégia que é utilizada. Tá? Porque, assim, antes as pessoas falavam assim, não, ele preserva a massa magra. E a gente sabe que não preserva. Não tem como, né? Tá? Não tem como, porque o déficit calórico é muito grande. Para você ter noção, para você perder 1 quilo, você tem que economizar ali 7.700 calorias. Economizou... Desculpa. Economizou 7.700 calorias, você perdeu 1 quilo. Então, assim, a dificuldade está no segundo, no terceiro, no quarto. Então, assim, quando a gente está falando ali de perda de peso, para você ter uma noção, para a gente emagrecer 1 quilo ou engordar, a gente precisa economizar 7.700 calorias ou consumir a mais 7.700 calorias, né? Então, assim, para você usar uma caneta,
você tem que ter toda uma estratégia, porque hoje a gente sabe que a gente consegue perder peso. Então, assim, desde o Ozempic, a gente tem uma perda de peso ali de 14%, só por causa da caneta. Lógico, se você fizer uma dieta bem estruturada, você estiver comendo proteína, fazer atividade física, tem pessoas que conseguem a mais, tem pessoas que conseguem a menos. Mas, em média, a gente, só do Ozempic, a gente estava em torno de 14%. Agora, com o Mounjaro, a gente pode chegar a 28% de perda de peso, que seria muito similar a fazer uma bariátrica, né? Então, assim, é uma perda de peso muito grande. E não tem como, se não estiver bem estruturado, você não ter uma perda de massa muscular. O que a gente consegue, vou falar agora em relação a mim com a relação que eu tenho dos meus pacientes. Geralmente, meus pacientes que estão usando o Mounjaro, eles vêm toda semana no consultório. Pra gente, pelo menos, fazer uma bioimpedância por semana. Entender o que está acontecendo. Entender para fazer uma adequação, tanto de dose, né? Porque é diferente. Se você pegar a semaglutida, que é o Wegovy, você tem uma dose progressiva e quer chegar no máximo, que é 2,4 miligramas. O do Mounjaro não. Dependendo da dose que você dá, o paciente vai entrar em anorexia, ele não vai conseguir comer nada. Isso é ruim para ele vai perder muita massa muscular. Ou se ele for muito obeso, ele vai perder muita gordura também. Mas se a gente for pensar que depois dos 40 anos a gente acaba perdendo 1% da massa muscular ao ano, dependendo dessa perda de peso, é uma perda de peso de músculo muito grande para a pessoa recuperar. Então ela pode entrar num estado de sarcopenia. Então, assim, eu já cheguei a paciente começar a fazer acompanhamento comigo com menos de 21 quilos de massa muscular, que é muito baixo. Entendeu? Que já entra nessa parte desse diagnóstico de sarcopenia, que aí aumenta a chance de osteoporose. Se aquela pessoa tem artrose em alguma articulação, aumenta o risco também de ter artrose. Então, o envelhecimento daquela pessoa é muito ruim. Tá entendendo? Então, você estruturar e também entender que, assim, não dá pra a pessoa usar 2, 3 meses e depois parar, porque o reganho vem muito grande. É isso que a gente estava conversando, né, doutor? O efeito principal do Mounjaro, do Ozempic, é tirar a fome. Né? A pessoa fica sem vontade de comer. Uhum. E quando isso acaba, o que acontece? Então, por isso que eu falo, tem que ter uma estratégia pra gente diminuir a dose, substituir a medicação por outra, porque a gente sabe também do custo. Seria um desmame. Vamos colocar assim, como desmame, hoje a gente fala em microdoses, né? Tá. Hoje já tem estudos mostrando o benefício de você ter essas microdoses a longo prazo. Por quê? O que acontece? Você foi lá perder 1 quilo. Só de você perder 1 quilo, sua fome aumenta em 100 calorias. E sua taxa metabólica basal, que vamos dizer assim, seria aquela energia para você viver, diminui 50 calorias. Então, pro próximo quilo que você vai perder, você tem que fazer 150 calorias a mais de esforço. Correto? Sim. Se você for pegar que a média de perda de peso do Mounjaro hoje é de 6 a 8 quilos por mês, então você vai ver aí que já aumentou em 1.000 calorias aquela ingesta calórica, né? Que aquela pessoa tem, aquela percepção. Aí você vai pegar uma pessoa que estava obesa. Quantas calorias ela ingeria antes de tomar a medicação? 2.000, 2.500, 3.000? Agora adiciona mais 1.000 calorias. Entende? De onde vem toda essa fome? Então, a hora que se aquela pessoa para de uma vez, ela pode voltar fazendo uma ingesta de 3, 4 mil calorias. E aí, quando você vai ver, ela precisaria, para ter um gasto energético total para manutenção de peso em torno de 2, ela está comendo 2.000 calorias a mais por dia. Entendeu? Então, a cada 4 dias ela ganha 1 quilo. Um superávit calórico ali. Superávit calórico muito intenso. E aquela pessoa fica descontrolada. E aí ela leva a episódios de supercompensação alimentar. Então, assim, ela começa a sair daquele basal dela. Então, se ela começa a comer, ela vê um descontrole alimentar muito intenso. Aí ela descontrola e vai sentir saciedade só quando ela estiver sentindo muito cheia, com uma plenitude muito grande. E às vezes a escolha alimentar daquela pessoa faz com que ela pegue alimentos muito calóricos, até ela sentir que está muito cheia. Entendeu? Então entra processado, tá processado. Pra você ter noção, só um saquinho de amendoim tem 2.000 calorias. Entendeu? Que a gente vê assistindo um joguinho, você tava falando de jogo. Entendeu? Doutor, a gente pincelou um pouco, mas quais os riscos reais de usar esses medicamentos sem um acompanhamento médico? Isso eu acho que isso é importante, porque até pouco tempo era vendido sem receita, né? E ainda existe também um mercado negro. Tem. Em torno disso. Então acho que é legal você especificar literalmente o que acontece com quem realmente não procura uma ajuda médica, uma orientação médica para essas situações. Primeira coisa, você usar doses maiores do que deveria
e você ter uma perda de peso de muita massa muscular. Isso vai te afetar muito na sua velhice. Esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho mais grave, é você desenvolver algum transtorno alimentar. Então, esse transtorno alimentar vai ter como base a sua alimentação prévia ao uso dessa medicação. Então, vamos dizer, aquela pessoa que comia grandes volumes, ela vai começar a comer volumes ainda maiores e vai descompensar ainda mais. Então, isso eu acho que é o principal risco que a gente tem hoje, né? E fala muito do risco da perda de colágeno, que aí você tem flacidez, tem essas outras coisas. Mas eu acho que esses dois, para mim, são os principais. Os cirurgiões plásticos estão gostando, né, dessa situação, né? O pessoal tá tudo procurando agora para fazer abdominoplastia, né? Fazer as lipos, né? Porque fica o excesso de pele, né? A pessoa emagrece rápido, não tem como construir um tônus. Mas é igual você falou, construção. Massa muscular é construção. Sustentação de colágeno é construção. Não adianta nada você fazer e ter baixa massa muscular. A cirurgia talvez seja até ruim do ponto de vista futuro, de estético daquela pessoa. Não saia do jeito que ela queria, entendeu? Isso acaba acontecendo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não demonizar as canetinhas também, para não demonizar, porque elas têm um papel muito, muito importante no emagrecimento. Elas são muito seguras, né? Igual eu tava pensando aqui, eu vi relatos de pancreatite em relação ao uso de canetinha, já vi relato até pedra na vesícula, né? Que é no fígado, né? Que também uma pedra pode ir lá pro pâncreas e causar uma pancreatite. Mas assim, isso vem na grande maioria das vezes em decorrência do emagrecimento rápido de uma pessoa que já tinha fatores de risco para aquilo. Perfeito. Tá entendendo? Então, assim, as canetinhas são muito importantes, mas eu acho que, assim, é a programação. Entender se aquela pessoa, ela tem realmente condições de usar a canetinha por um tempo mais prolongado para que ela passe por todo o processo. Porque hoje a gente sabe que não adianta a gente mudar se a gente não mudar o comportamento. E a gente sabe que tanto no cérebro, né, sistema nervoso, quanto no próprio tecido adiposo, eles que regem essa clínica da obesidade, entendeu? Então tem esses dois, essas duas partes. Então, assim, se a pessoa não muda a mentalidade, não passa a superar alguns fatores, alguns traumas que muitas das vezes levam aquelas pessoas a consumir mais alimento, então o acompanhamento psicológico é muito importante, às vezes fazer terapia e não abandonar, porque sempre vem recaída. Isso é natural. Isso que eu bato muito aqui, que você ter episódios compulsivos é muito natural, porque aquilo ali é um processo, entende? Então, assim, tem pessoas que falam assim, não, eu preciso chegar naquele peso. Pra quê? Pra comer. E aí, a hora que ela volta a comer, ela reganha todo o peso dela. Ela não entende que ela era uma pessoa aqui e o peso que ela ficar, ela talvez vai ter que ser... Talvez não, ela vai ter que ser outra pessoa ali. Então, ela vai ter que mudar alguns conceitos de vida dela para que ela possa realmente perdurar aquele objetivo, né? Se você for pegar, não sei se você já viu aquele programa, chama O Grande Perdedor. Grande Perdedor, já. Programa dos Estados Unidos, sim, né? Então, depois de 8 anos, todas aquelas pessoas reganharam o peso. Todas? Todas. É uma grande enganação esse programa, então. Não, assim, eles conseguiram naquele momento. Mas você tá entendendo? Que quando tirou todo aquele apoio, tirou todo aquele aparato da pessoa, os problemas do cotidiano, voltou à rotina, a pessoa esquece do que tá acontecendo ali em volta dela. Então, assim, é aquele dia que você tá muito cansado, que você quer pedir uma pizza, você quer pedir um lanche, isso acaba virando rotina. Então todo dia você tá cansado, todo dia você tá estressado, todo dia você merece, então hoje eu quero uma pizza, amanhã eu quero uma pizza com cerveja, hoje eu vou ver um joguinho, vai ter um churrasquinho. Tô magrinho, né? Porque assim, a tendência é que depois dos 30 anos, a gente ali acaba ganhando meio quilo por ano, ou 1 quilo por ano, entende? E perca massa muscular. Então assim, você vai equilibrando isso. E aí a gente só vai entender essa parte estética a hora que uma roupa não tá funcionando bem. Mas até mesmo um ectomorfo, por exemplo, ele ganha também esse peso? Ganha. Isso é pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Entendeu? Eu sempre fui muito magro. Entendeu? Agora eu fico em torno de 80, 84 quilos. Esse é o meu peso já faz assim
Depois dos depois dos 27, 28 anos, esse foi meu peso. Mas eu sempre fui muito mais magro, entendeu? E é natural. Apesar de não ter um percentual de gordura alto, é natural esse ganho de peso. Assim, eu convivo, por exemplo, em casal, assim, né? Minha esposa, ela é ectomorfa, eu não sou. Se eu comer, eu engordo, cara. Eu engordo até com água. Mas, assim, eu vejo que a gente come as mesmas coisas, a gente tem ali... O que difere eu e ela talvez o jiu-jitsu, né? Mas ela também treina diariamente. Só que ela não engorda, cara. E eu engordo. A gente come as mesmas coisas. E ela come até mais que eu. É de organismo para organismo isso, né? Então, como que a gente pode justificar isso? Talvez a taxa metabólica basal de vocês seja diferente, Sim. Metabolização dos alimentos. Às vezes, o que acontece? Isso é uma das coisas que impacta diretamente no emagrecimento, é que o peso dos alimentos talvez não seja o mesmo. Talvez você coma o mesmo alimento, mas a hora que você for botar na balança, algumas gramas a mais, dá uma diferença muito grande. Sim. Pra você ter noção, 20 gramas a mais que você comer todo dia de arroz e feijão, 20 graminhas a mais. No final do mês você fez uma ingesta de 1000 calorias a mais. Olha só. Com 20 gramas, entendeu? Então assim, toda vez que eu vejo que um paciente meu tá empacando para emagrecer, balancinha. Botou na balança, ele até toma um susto. Entendeu? A balança é essencial para quem quer emagrecer. Não adianta, você tem que pesar seu carboidrato, você começa a olhar a comida, pra você ter uma noção. Isso não é culpa do paciente, tá? Você se engana em até 40% da quantidade que você come. Sem a balança. Entendeu? Só de você falar, não, eu como isso, como aquilo, pode ter uma variação até de 40%. Então você, eu como 100 gramas de arroz. Quando na verdade você está comendo 140, 150 gramas de arroz. Entendeu? Não é que você está mentindo, é a percepção em relação àquilo. Quando você vai ver os estudos em relação a isso, pode dar essa diferença. Lógico que tem alguns que mentem, né? mas na grande maioria não é que a pessoa mente, entendeu? Então, assim, é a percepção mesmo. A gente tem uma percepção menor do que a gente realmente ingere. E aí, quando a gente começa a contar calorias, colocar o peso correto, entender o que está fazendo, a coisa muda. Para você ver, uma salada é saudável? Sim. Mas dependendo da quantidade de azeite que você coloca, já não se torna... Não que ela não vai se tornar saudável, mas ela vai ficar muito calórica. Olha, só um detalhe, né? Eu tinha um paciente, por exemplo, por ter essa concepção que azeite é saudável, usava 2 frascos de azeite. 1 litro e 200, 600 ml cada frasco, né? 1 litro e 200 de azeite. A gente trocou por borrifador. Você vai dar 2 borrifadas. O azeite começou a durar 2 meses, 1 frasco. E depois agora tá durando até mais. Só com isso perdeu muito peso. Porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Agora gasta 2 frascos desse de azeite por mês. Aí a pessoa vai fazer um arroz. A quantidade de óleo que ela coloca para fazer o arroz, bota o feijão, bota a calabresa no feijão, que é tudo gostoso. Mas tudo isso conta como caloria, não deixa de contar. Então assim, existem calorias ocultas, né? Por exemplo, você pega crianças obesas. A maior parte das calorias de crianças obesas vem de açúcar líquido, né? Vem de refrigerante, vem de suco, Toddy, em quantidade, né? Toddy, Nescau, e assim vai, né? Olha só. Então são coisas que a gente não tem a percepção do dia a dia. Então se você pegar uma salada, 100 gramas de salada, temperar com limão, sal e um pouquinho de vinagre, ela vai ter ali 70 calorias. Se você pegar uma salada Caesar, tem em torno de 370 calorias, entendeu? As pessoas não entendem, né? Eu já fiz dietas restritas durante muito tempo. Cheguei a ceiar Natal, Ano Novo com balança, pesando as coisas. Aí você vira o chato da família, né? Fala, mas cara, come mais aqui um pouquinho de arroz, mas você não come só isso de arroz, só isso. Aí você acaba virando... As pessoas não entendem que é justamente nos detalhes onde você faz esse acerto da dieta, até pra você ficar livre em algum momento. Eu lembro que eu fazia dieta restrita com 3 refeições livres na semana, 2. Eu precisava fazer isso por conta do meu déficit calórico, que às vezes era muito, eu precisava repor aquilo. Eu terminava a semana, meu jiu-jitsu, musculação, corrida, nossa, parecia um zumbi assim, sabe? Eu precisava comer alguma besteirinha pra voltar, né, pra glicogenar de novo, pra iniciar uma nova semana. E as pessoas não entendem que às vezes é uma estratégia, é aquilo que você tá colocando, né? Você mesmo já passou por isso, sem saber. Quanto maior a restrição, maior a compulsão. Sim.
Então, quanto mais restrito você faz a sua dieta, sem estratégia, sem propósito, sem estruturar as necessidades da pessoa, mais episódio de compulsão você vai ter. Sim, toda certeza. Entendeu? Isso é bem documentado. Então, assim, quanto mais restrito, mais episódios compulsivos a pessoa vai ter. Igual no seu caso, você tinha o quê? Três vezes na semana? Isso. 4 vezes na semana? Três vezes na semana. Talvez se você tivesse estruturado melhor a sua dieta, você não teria tanto isso. Porque, poxa, você corre, faz musculação, faz o seu jiu-jitsu. Então você precisa de calorias para manter ali. Entendeu? E dependendo do caso, vamos dizer assim, talvez você quer perder peso, mas não quer perder performance. Performance é igual carboidrato, com uma base proteica bem feita. Então, às vezes, uma restrição ali de 200, 300 calorias não ia fazer com que você perdesse nem 2 quilos por mês. Isso talvez na mentalidade de algumas pessoas cause alguma frustração. Porque as pessoas, igual você falou, quer perder peso muito rápido, né? Mas pra você entender, você quer perder 2 quilos em um mês, você tem que fazer uma restrição de 500 calorias por dia. Então, olha a restrição que uma medicação dessa faz quando você perde 8 quilos, 9 quilos no mês. Entendeu? Você fica com a energia muito baixa, né? O raciocínio fica mais lento, você fica mais irritado, fica menos tolerante, né? Porque o carboidrato traz esse bem-estar pra gente, né? Sim. Então tudo isso tem que ser levado em conta para ver que ambiente você está inserido, para ver se realmente aquela dieta se adequa às suas necessidades, né? Porque senão pode acontecer o que você falou, ter episódios compulsivos, ou você está numa restrição calórica muito grande, fazendo o esporte com um rendimento alto, e ali, vou dar um exemplo, igual você falou, do jiu-jitsu, muito competitivo. Na hora que você está fazendo o treino, na hora que você está fazendo rola, você esquece suas deficiências nutricionais, assim. Mas só que aí pode vir uma lesão. Normal, já pode vir uma lesão de alguém pegar seu braço e torcer de uma maneira indevida. Imagine quando você não tem a nutrição adequada para você reestabelecer o seu corpo, né? Sim. Porque o descanso faz parte também do treino. E é ali que você vai fazer todo o reparo do seu corpo. E se você não tem esse reparo, você fica com microlesões. E chega uma hora que você acaba lesionando. Sim. Até pra gente conversar um pouquinho sobre outra parte que eu acho que é tão importante quanto a nutrição, a suplementação, doutor. Quais os principais mitos que você vê quando se fala em suplementos e performance? Eu ia falar suplementação, mas suplementos e performance. Vamos lá, eu acho que a creatina dá pedra no rim, todo mundo... É mito, né? Sempre tem isso. 100% mito, né? Sempre você vê isso. Sempre vem essa pergunta. Ah, creatina não posso tomar porque meu rim vai parar, vai dar problema renal, vai dar pedra no rim. Então, assim, isso aí é mito, tá? O horário da creatina também? O horário da creatina é de uso crônico, né? Então, assim, você pode usar de pré-treino, pós-treino, desde que você use ela uma vez ao dia. Pode até usar 2, não tem problema. Desde que você use a dose pro seu peso, tá tudo ok, entendeu? Tá tudo ok. Eu acho que muito em relação aos mitos do suplemento é trocar o alimento pelo suplemento. Achar que você está fazendo boas trocas. Eu acho que você tem que ter uma base alimentar boa, e igual o nome fala, suplemento. Então eu vou suplementar o que estiver me faltando, tá? Eu sou muito contra aquela prescrição de multivitamínicos sem um propósito adequado. Porque assim, o que a gente sabe bem da literatura? Se você tiver uma dieta bem distribuída, acima de 1.800 calorias, você tem todos os micronutrientes da sua dieta. É lógico, vamos dizer assim, você é um atleta ali, você é um corredor, lutador de jiu-jitsu, vê o ferro baixo, vamos suplementar, precisa realmente estar com estoque de ferro legal, vitamina D, vitamina B12, entendeu? Mas o restante, eu acho que a suplementação tem que ser muito guiada pela nutrição daquela pessoa. E o que a gente vê na maioria desses suplementos que a gente compra em farmácia, com doses que são insuficientes, entendeu? Então, às vezes a pessoa está tomando aquilo dali todo dia, o que vai fazer? Vai tomar, vai sair na urina, vai sair nas fezes, tá tudo bem, não vai fazer mal nenhum. E às vezes ajuda no psicológico daquela pessoa. Mas quando você for pensar criteriosamente em quando usar um suplemento ou não, você tem que levar em conta várias coisas, né? É igual assim, vou fazer suplementação de eletrólito. Ah, mas quando você corre 5 km? Peraí, você não precisa. Ah, tô correndo acima de 10, acima de 15. Opa, agora já tem um papel legal aqui dentro do... Faz sentido, né? Agora vai melhorar a sua performance. Entendeu?
eu faço jiu-jitsu, um esporte ali onde a gente tem uma contração muito grande da fadiga muscular. Opa, botar uma betalanina para você faz sentido. Lembra, sempre dose por peso, quando a medicação fala por peso, ou a gente estima a perda por perda de sódio, pelo suor ou perda urinária, para você fazer uma coisa bem direcionada também. Eu acho que tudo que você faz a mais e não está trazendo resultado, você no mínimo está onerando esse paciente, entendeu? Sim. De uma maneira inadequada. Uma parte importante do seu trabalho envolve o tratamento e prevenção de lesões, né, doutor? Sim. Como a medicina esportiva pode ajudar a evitar lesões recorrentes? Olha só, quando a gente fala em evitar lesões, isso é um conjunto de fatores, tá? Então, assim, vai depender da sua alimentação, vai depender do seu treinamento, da sua carga de treino, vai depender da sua habilidade em executar aquelas funções, tá? Igual um corredor. Poxa, se você vê quem corre no Ibirapuera lesa mais do que quem corre na USP, porque o terreno da USP é mais irregular. Então, aquela pessoa pode ter mais entorse de tornozelo lá. Entendeu? Teve até estudos sobre isso. Caramba, eu não sabia disso. Então, assim, você vê como o local, vamos colocar do jiu-jitsu. Poxa, um faixa branca, um faixa azul, talvez por não ter a proficiência adequada, talvez tenha um índice de lesão maior. Se machuca mais. Se machuca mais. Porque não sabe receber o golpe, como não sabe fazer o golpe também. Você vai colocar pelo CrossFit. Se você for ver, CrossFit nos estudos não lesa mais do que outros esportes. Por exemplo, ele lesa menos do que o futebol. O futebol é um dos esportes que mais lesam devido à demanda, mudança de direção, explosão. Mas quando você pega um treinador que não adequa a carga para aquela pessoa, para aquele praticante, aí você vê um boom de lesões do CrossFit. Mas aí você vê outros fatores que estão envolvidos nisso, entendeu? Então isso que a gente entender, que você ter lesão é multifatorial. E mesmo você fazendo todo o trabalho de prevenção de lesões, com fisioterapia, recover, descanso, alimentação, você mesmo assim ainda pode lesionar. Isso é inerente ao esporte. Então assim, fala assim, eu vou fazer tudo isso e não vou lesionar. Eu não posso te garantir isso. Entende? Mas aí a gente está aqui para trazer dentro da ultrassonografia, dentro da biomecânica, ergospirometria, trazer mais um escopo para que a gente te dê mais segurança para você praticar esporte. Perfeito, doutor. Doutor, fala um pouco para a gente sobre a infiltração intraarticular, em quais situações essa técnica é indicada e quais os benefícios reais. Então, hoje a gente pode infiltrar tanto o músculo, como o tendão, como o ligamento, vai depender do que você tem ali. Ombro. Tá? Ombro. O que a gente tem no ombro? A gente tem estruturas do ombro, que é a estrutura do manguito rotador, onde a gente tem músculo, tendões e ligamentos. O que rompeu? A gente tem que olhar. Não adianta a gente pegar, botar uma agulha e infiltrar sem olhar. Por exemplo, se eu pego um corticoide, tá? Que é um tipo de anti-inflamatório, e coloco dentro do seu tendão vai ter maior risco dele romper. Então, não vou colocar um corticoide dentro do seu tendão. Mas se você tem a famosa bursite e não tem lesão do tendão, eu posso colocar um corticoide dentro da bursa. Já dentro do tendão, eu posso colocar infiltrado de BMA, eu posso colocar ácido hialurônico, eu posso dar uma estrutura para aquele tendão para que ele possa se regenerar. Por isso que hoje foi um dos caminhos que eu fui estudar muito esse da medicina regenerativa, que junto com a ultrassonografia multiesquelética dá muita segurança da gente poder trazer esse paciente mais cedo de volta ao esporte. Para você ter uma noção, quando o paciente tem uma lesão grau 2, ele poderia ficar ali 4 a 6 semanas. Hoje, com 3 semanas, ele já está voltando para o campo. Uma grau 1, com uma semana, já está voltando para o campo. Uma semana? Uma semana. Como evoluiu, né? Evoluiu muito. Então, assim, e a gente pega com menos fibrose. Por quê? Toda vez que a gente faz fibrose, a gente perde função do músculo. Quando ele perde a função dele, ele tem mais chance de ter uma nova lesão. Então, hoje em dia, a gente tem, além das infiltrações, a gente tem laser terapia. Aqui no consultório eu faço a EP, que é a eletrólise percutânea intratissular, onde eu coloco uma carga elétrica dentro do tecido e ele faz um processo de regeneração. A gente tem campo magnético, tem terapia de onda de choque. Então, a gente tem um escopo muito grande para cada tipo de lesão. Como foi lesado, a gente consegue ir lá e dar um melhor tratamento para o paciente hoje em dia. Então isso foi uma coisa que nos últimos 6, 7 anos evoluiu demais. E eu acho que cada vez está evoluindo mais. Entende? A
Abordagem integrada e alta performance, doutor. Como que é feita a integração entre os dados da bioimpedância, né, dos exames laboratoriais, tá? Avaliação antropométrica, que a gente conversou um pouquinho antes do podcast aqui, e o estilo de vida para montar um plano eficaz. Quando a gente pensa nisso, isso é um conjunto de abordagens que a gente acaba fazendo, né? Então, assim, se a gente for pegar a avaliação antropométrica junto com a bioimpedância, elas têm a função do quê? De avaliar a massa de gordura, a massa óssea, a massa muscular, entender como está a composição corporal desse paciente. Então, tanto a antropometria quanto a bioimpedância, eles têm essa função. Existem algumas diferenças? Existe. Por quê? A bioimpedância a gente precisa fazer um preparo para a pessoa. Então ela tem que estar em jejum 4 horas, ela não pode estar com a bexiga cheia, porque ali pode mostrar que tem mais gordura do que deveria, não pode passar creme, porque é uma corrente elétrica que passa. Então, a gente tem essas dificuldades no preparo antes de realizar a bioimpedância. Outra coisa é o peso do paciente, o IMC dele. Então, se ele tem um percentual de gordura acima de 35%, como a gente tem ali 3, 4% de água dentro do tecido adiposo, você pode hiperestimar a massa muscular desse paciente. Então, é uma coisa que a gente tem que ter mais de uma ferramenta dentro do consultório para a gente ter um resultado um pouco melhor para entender qual é a composição corporal desse paciente. Então, ora eu uso a bioimpedância, ora eu uso a antropometria. E aí, com os dados antropométricos ou com a bioimpedância, a gente consegue falar assim, ó, qual que é a sua percepção de perda de peso? X. Então, se a gente perder tal massa muscular, não vai dar, entendeu? Quando a gente fala Vou te dar um exemplo real. Para cada quilo que a gente perde, eu aceito que o meu paciente perca no máximo 20% de massa muscular. Então, de cada 1 quilo, 200 gramas de músculo, 800 de gordura. E aí a gente vai adequar a dieta a isso. Como que a gente adequa a dieta? A ter uma base proteica. Por quê? Quando a gente perde músculo, a gente tem uma coisa que chama balanço nitrogenado. Então, dentro da molécula da proteína tem uma molécula de nitrogênio. E ela sai pela urina. Então, tudo que você ingere de nitrogênio, a tendência é que quando ele estiver positivo, você acaba eliminando um pouco. Então, se você está preservando massa muscular, é porque você tem um balanço nitrogenado positivo. Tem vezes que a gente precisa do déficit calórico e não consegue esse balanço nitrogenado. Por isso que eu considero aquela perda no máximo de 20% de músculo para cada quilo perdido. Então, você adequou a bioimpedância à dieta desse paciente. E aí, a gente entende qual que é o gasto energético que ele vai ter fazendo atividade física. Como que a gente entende isso? Pelo tempo, pela frequência cardíaca e pelo tipo de exercício. A gente joga numa planilha e, com isso, eu consigo achar o gasto energético para aquela atividade física. E aí compõe com essa parte dos exames para entender ali. E os exames é para entender como está o metabolismo dessa pessoa. O tireoide, ou no caso o hormônio, eixo hormonal, texto baixa. Tudo. A gente tem que entender tudo isso. Para você ter uma noção. Igual você falou de texto baixo, uma pessoa do endurance de alto rendimento, a testosterona dele pode cair naturalmente mais de 50%. E tá normal. Tá entendendo? Mas tem alguns outros pacientes que tem sintomas, que tem algumas outras alterações nos exames, que às vezes você precisa fazer uma reposição naquele paciente. Mas no endurance é recomendável empilhamento, por exemplo? Não. Da testosterona? Não. Empilhamento, quando a gente está falando de empilhamento de testosterona, aí a gente já está falando para uso estético, não para uso de reposição, tá? Ele não interfere numa alta performance de esporte. Ele é proibido na alta performance no esporte, né? Porque é doping. Sim. Entendeu? Então, assim, quando a gente pega um atleta que é mais profissional, a WADA, a gente vai fazer uma reposição, a gente tem que mandar para a WADA todos os critérios e o porquê a gente está fazendo aquela reposição. Senão ele é doping e pode ser suspenso por até 5, 10 anos aí do esporte, acabando com a carreira dessa pessoa, entendeu? A gente já viu alguns casos de lutadores que, por exemplo, eles fazem a reposição, talvez eles usem ali no contest ali, né, antes da competição, e ali 4 meses antes eles tiram tudo aquilo, né? Justamente não cair no doping. Existe essa estratégia também. Isso, né? É que assim, dentro da luta, no jiu-jitsu, só tem doping na faixa preta, né? Sim. Eu digo no UFC, por exemplo. No UFC tem doping. No UFC também tem doping. Por quê? Ali o que eles querem? Ganhar o máximo de massa muscular que eles querem. Então, assim, é um uso estético e um uso como recurso ergogênico mesmo, para eles ganharem massa muscular, porque a hora que você tira, você vai perder ali 30%, 40% do músculo que você ganhou. Precisa ganhar tudo que pode naquele tempo. Eles tentam ganhar e assim, não é um uso que, na minha opinião,
isso acaba causando mais malefício para o atleta a longo prazo do que benefício, entendeu? Eu acho que tem muito da cultura de cada esporte. E aí você entra para a cultura dos esportes de luta, esse uso até irrestrito, assim. Eu faço acompanhamento de alguns lutadores. Hoje em dia a maioria é faixa preta, mas eu tenho faixa branca, azul, tudo. E você ainda vê muito disso, desse uso indiscriminado, assim. Sem saber se realmente aquela pessoa está tendo real benefício em relação ao uso da droga. Mais um uso que vai trazer mais um conforto psicológico e estético para aquela pessoa, entende? Lógico, não dá para você negar que existem algumas drogas anabólicas que vai trazer aumento de força. Sim. Mas aí lembrar que o coração também é um músculo. Sim. Então, caso de insuficiência cardíaca, casos que são irreversíveis a longo prazo, entendeu? Tanto que você for pegar no fisiculturismo mesmo, se eu não me engano, a última vez que eu dei uma olhada nas estatísticas, eu acho que a cada um mês e meio no mundo morre um fisiculturista. Olha só, porque é indiscriminado. Por causa do uso indiscriminado, né? Esse, na minha visão, seria um uso um pouco mais recreativo, assim. Isso. Né? Em épocas do ano específica, acaba fazendo um ciclo para pegar e competir, para melhorar a massa muscular, porque ainda tem muito também, pelo efeito anabólico de alguns esteroides, ainda tem uma cultura assim, eu vou me lesar menos se eu usar o esteroide, eu vou ter uma recuperação melhor porque eu não vou catabolizar, entendeu? Tem atletas de Blast Cruise, por exemplo, que usam o ano inteiro. Sim. Aí a gente tá falando mais do atleta do fisiculturismo, né? Fisiculturismo, Eles não querem de jeito nenhum perder. Não fica. Quando eles ficam sem droga, que eles falam que eles ficam sem droga, assim... Off, né? No off-season deles, eles estão usando no mínimo uma testosterona ali, entendeu? Então, assim, esse é um paciente que eu acompanho pouco mesmo aqui no consultório, mas não deixo de acompanhar, mas a gente acaba não prescrevendo essas doses cavalares assim de testosterona. Tá? Eu acho que assim, quem faz esse papel nesses atletas acaba sendo o coach e a gente entra como uma contenção de danos, no caso. Antigamente era no banheiro da academia, né? Em algumas ainda continua, né? Ainda continua em algumas, né? Algumas grandes redes ainda. Algumas ainda continua ainda. Doutor, existe diferença entre o tratamento de um atleta de alta performance e um paciente que busca apenas saúde e boa forma? Existe, com certeza. Atleta de alta performance está totalmente adaptado, né? Um atleta que ele tem motivação, mais disciplina, o jogo é feito de maneira diferente, né? Porque assim, ele é um atleta que 1% que ele melhore já dá um resultado esplêndido para ele. E um atleta que é só recreativo, ele vai melhorar muito no início, porque assim, toda vez que a gente está num nível muito baixo, quando a gente começa a fazer qualquer coisa, a gente tem uma curva muito grande de ascensão, e aí vai depender dele ou não, né? Entendeu? Ele querer mais. Porque eu acho que para cada tipo de esporte, a dedicação em relação ao que você tem que fazer, vamos colocar assim, dentro do campo, do tatame, na rua, só isso não é suficiente hoje em dia. O que você faz por detrás deles que vão te dar o seu resultado final, né? Se você for pegar década de 80, talvez o Ayrton Senna foi um dos primeiros que começou a fazer um preparo físico de realmente se portar como um atleta dentro do esporte, né? Ele era um atleta. Ele treinava pra caber no cockpit da maneira dele, né? Sim. Ele foi o primeiro, né? O Cobra que treinou ele, foi ele que desbravou isso, assim, dentro dessa parte do alto rendimento. Hoje em dia você pega os atletas, se eu não me engano foi o Verstappen, que ele falou assim, vou fazer um meio Ironman aqui em casa. Ele sentou, fez a bike, depois ele foi na piscina dele, nadou, e depois ele correu na esteira. Todos eles, o Hamilton também, eu acompanho ele pelo Instagram aqui, ele tá correndo longas distâncias, né? Sim. Sempre com monitoramento do polar. Não, eles são atletas de alto rendimento para aguentar, né? A força G tão alta, né? 6, 7G no pescoço, então eles têm que ter um preparo físico exímio mesmo, né? Sensacional. Doutor, vamos para as dicas finais e mitos, tá? Quais são os 3 principais hábitos que você recomenda para quem quer saúde de verdade? Primeira coisa, comer alimentos de verdade. Tira processado, tira ultraprocessado da sua dieta, que só isso vai fazer com que você tenha uma perda de peso já. E tenha uma saúde melhor. Coloca fruta, verdura, legume, atividade física, hidratação e ter um sono regular.
Ótimo. Eu acho que assim, esse é o básico. Não adianta você querer fazer a mais se você não tá fazendo o básico, entendeu? Você tem que começar pela base. Se você não construir uma base sólida, o castelo desmorona. Tem um Instagram muito conhecido do jiu-jitsu que ele fala o básico que funciona. Já viu, né? Já. Eu acho que em tudo, né? Em tudo na vida, né? Se a gente fizer o básico, a gente consegue grandes resultados, né? É isso, doutor. E se pudesse desmentir um mito sobre emagrecimento ou performance que você escuta com frequência, qual seria? Um mito sobre emagrecimento? Eu vou sugerir um depois que você responder. Que depois que você emagrece, você pode comer de tudo. Isso é mito. Entendeu? Isso é um mito. Isso e que faz com que muitas pessoas voltem ao peso que elas tinham antigamente, por não ter mudado alguns hábitos da vida dela. Tem um de performance que se eu tomar muito whey protein eu vou ficar muito forte. Não, tem uma musculação, né, que eu acho que isso eu não sei se ainda é mito, né? Mas mulher que tem medo de malhar membro superior achando que vai ficar muito musculosa, não vai, né? Não vai. Isso não vai. Pode pegar peso à vontade que não vai. Gente, ganhar músculo, ficar forte não é tão fácil assim, não é né? tão fácil. Não vou ficar muito forte porque por toda a parte hormonal mesmo, né? Quando você vê uma mulher que é muito forte da parte de cima, provavelmente tá usando alguma substância ali. Ou fazer natação, né? Não, mas aí você consegue ver quem é natural e quem não é, né? Doutor, o encerramento, né? Onde as pessoas podem te encontrar e saber um pouco mais sobre o seu trabalho e atendimento? Aqui vai ter as redes sociais aqui do doutor, tá? Pra quem quiser ver. Mas quem quiser também aqui no consultório, onde a gente tá aqui nesse momento? Bom, a gente tá aqui na Rua Bandeira Paulista, 530, no Itaim, no coração de São Paulo, atendendo aqui de segunda a sexta-feira, acolhendo os pacientes, trato bastante emagrecimento, reabilitação de lesões. Nosso foco é performance, né? Independente da idade da pessoa, né? Eu tenho um paciente acima de 12 anos que eu trato jogadores de futebol, atletas de jiu-jitsu, corredores, professores de educação física, muitos médicos também. Então tem uma gama muito grande de pacientes, né? Então, assim, quem tiver interesse, você já vai deixar um Instagram, né? Thiago César Borges, que também pode ir lá, me manda uma DM, eu tiro dúvida, eu sempre converso com o pessoal ali. Se quiser mandar um direct também, ou mesmo entrar em contato pelo link de WhatsApp, a gente está ali aberto a receber vocês aí. Doutor, alguma novidade ou projeto futuro que gostaria de compartilhar? Bom, novidade, querendo ir para a Espanha, fazer mais um curso em relação à reabilitação de lesões com laser percutâneo. Recentemente participei do Congresso Brasileiro de Cirurgia de Mão, dando aula lá de ultrassom musculoesquelético. E a ideia é essa, a ideia é sempre estar bem atualizado. Semana que vem estou indo para um congresso também em Gramado, que é da parte de endocrinologia, passar 4 dias lá atualizando, sempre trazendo novidade aí para os meus pacientes, né? E trazendo o que tem de melhor aí dentro das medicações e das evidências científicas. Isso é o meu principal compromisso, né? Trazer o que tem de melhor para eles do que a gente tem hoje aí no mundo, aqui para dentro da clínica. Doutor, para a gente foi uma honra ter você aqui na sua clínica, né? A gente veio aqui para São Paulo, né? A gente sabe que a sua agenda ela é bem restrita, então assim, houve essa impossibilidade de você descer até o nosso estúdio, mas a gente veio até você aqui. E assim, eu tava muito ansioso para fazer esse episódio com você, porque tem muitos assuntos aqui que são do meu cotidiano, né? Quando eu tava fazendo o roteiro, eu tracei com muito carinho aqui, porque a gente falou sobre o Ozempic, Mounjaro, eu vi que a gente ia cair nas hypes do momento, as pessoas estão interessadas nisso, até mesmo a gente, né? Porque a gente ia do meio e fala, pô, dá onde surgiu o Ozempic? O que faz o Mounjaro? O que acontece? E eu acho que foi muito esclarecedor e muito enriquecedor para quem assistir esse episódio aqui, vai entender bastante coisa, né, sobre a necessidade, né, da orientação da medicina esportiva, da alta performance e também do cuidado, da prevenção e do pós-lesão também, que faz parte do esporte, né, doutor? Eu acho que a gente tenta trazer tudo isso aqui, tentar acolher o paciente aqui de uma maneira integral, né? Olhando ele em todos os âmbitos para pessoas acabar entender um pouco melhor, né, sobre a medicina do esporte, entender que não é só para atleta, é para pessoas que fazem algum tipo de atividade física ou que querem melhorar o físico, que querem emagrecer, querem fazer uma reposição hormonal de uma maneira mais científica, sem muito achismo e ter resultado, né? Eu acho que esse é o principal, porque eu acho que no final das contas todo mundo começa com um objetivo pequeno e aí depois isso vai crescendo conforme vai passando o tempo, né?
Perfeito, doutor. Doutor, fica combinado uma atualização depois desse congresso da Espanha. A gente vai querer saber as novidades que você vai trazer de lá. Pode deixar, vamos sentar e vamos bater um papo. Se Deus quiser, eu consigo descer lá pra Santos e a gente bate um papo lá no estúdio de vocês lá. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação. Tá certo? Diário Cast é Diário Santista é a nova voz do Santista.